que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E deu ruim para o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai perder seu imóvel, contas bancárias e outros bens nos Estados Unidos, pois a coisa ficou séria e agora, pessoal, nunca mais ele poderá pisar na nação norte-americana e nós vamos ver isso aqui agora. Quais são essas novas penas que Barroso vai sofrer? E tem ministro fugindo ali, querendo ficar longe da lei Magnitsky e pode pular fora a qualquer momento do Supremo Tribunal. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Eles estão, pessoal, de cabelo em pé. O Barroso procurou o Marco Rubio e teve uma negativa. Dá um like nesse vídeo. Se você gostou dessa notícia, pessoal, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vejam só, a casa caiu, pessoal. Lá não tem bagunça, o pessoal lá faz a coisa direita. Confira aí. Aí você chama um PGR novo. Esse PGR novo, ele tem o sonho de pisar nos Estados Unidos, nem que seja para dar uma palestra na Colômbia, em Harvard, nem que seja para ir até a ONU, que fica dentro de Manhattan, em Nova York. Não pode mais. Então, o Gonê e os seus familiares já foram atingidos por essa revogação eterna do visto. Tal como o Barroso, que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E o Gonê tem que ser reconduzido por quê? Primeiro porque ele já está sancionado. Não tem mais nada a perder. Um novo PGR que não esteja sancionado pelos Estados Unidos, pode ser que, mesmo indicado por Lula, aprovado pelo atual STF, se o Lula sai da presidência, se ele não quer se comprometer, se ele não quer ter o mesmo destino que o Gonê, daqui 1 ano e meio, o que ele faz? Ele pede uma revisão criminal das ações do 8 de janeiro, porque o PGR pode fazer isso. E mesmo que ele não ganhe no STF, isso vai ser um documento internacional dizendo dos abusos do STF e do antigo PGR. Então é por isso que o Gonê tem que ser reconduzido. É esse o desespero da recondução pelo Gonê. Paulo Gonê já teve o visto revogado. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. É igual o visto do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, ele participou do sequestro do embaixador americano durante o regime militar. E décadas mais tarde, o próprio embaixador sequestrado intercedeu em favor do Fernando Gabeira. E os Estados Unidos falaram não. Isso é uma questão de princípio. O visto foi revogado, nunca mais você pisa aqui. O mesmo aconteceu com Oscar Niemeyer, que teve um projeto em Los Angeles e teve que fazer por correspondência. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E por isso é que o Bessias, ele é o preferido. Porque o Bessias já está sancionado pelos Estados Unidos. Já está. Indicar qualquer outra pessoa que não esteja sancionada pelos Estados Unidos é correr um risco de, daqui 1 ano e meio, essa pessoa mudar de ideia. Ou até mesmo, no dia seguinte ao da nomeação,
essa pessoa não querer perder o seu acesso aos Estados Unidos. E perder o acesso aos Estados Unidos implica em perder acesso a Israel, implica em perder acesso, eventualmente, porque os Estados Unidos, eles são o maior parceiro da União Europeia. Vai que a União Europeia entra num acordo com os Estados Unidos e aqueles que não podem entrar nos Estados Unidos não podem entrar na União Europeia. Então, quem é o único ferrado que pode ser indicado? O Bessias. Mas aí a gente vai para o Senado, Holliday. A gente vai para o Senado. A gente vai para o Senado e a gente sabe que no ano que vem nós temos uma renovação de 54 senadores da casa. O Bessias, para ser aprovado, ele precisa de, no mínimo, 41 votos do Senado. O voto é secreto, mas nada impede do senador abrir o seu voto, porque o ano que vem tem eleição. Precise ele ou não ser reeleito. Aqueles que não precisam vão querer emplacar os seus afiliados, seus indicados, etc. e tal. O Senado vai aprovar o Bessias? O que você acha? Pois é, Pavinato, essa é a grande questão do momento, pelo seguinte, eu gostei muito que você relembrou a nomeação do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. E o que se diz muito no governo Lula é de que ele até hoje carrega uma mágoa muito grande, porque o Toffoli deu alguns votos contrários ao Lula, especialmente proibindo ele de ir a um dos velórios ali dos seus parentes. E o Toffoli era um sujeito que foi indicado porque era do PT do irmão Raiz. Do Lula, do Vavá. Exato, mas ele participou ali do PT Raiz. Ele era daquele tipo, como José Dirceu, que falava tete a tete com Lula, tinha conversas sinceras e tudo mais. O que Lula faz agora com o Messias não é isso. Ele não pega alguém do PT Raiz que cresceu naquele PT e que enxerga o Lula de igual para igual. Ele coloca um subordinado. Messias é um garoto de recados. Não à toa que naquele famoso áudio da Dilma, ela diz, o Messias vai levar o documento. Porque era um sujeito que estava ainda em ascensão. Ele começa ali como procurador, como concursado, e depois ele vai trabalhar no Ministério da Educação, trabalha um tempo em outros ministérios dos governos Lula, vai parar, depois do governo Dilma, vai parar como chefe da equipe jurídica do gabinete de Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e hoje ainda é senador também pela Bahia do PT, e aí lentamente ele vai assumindo posições políticas até chegar na Advocacia Geral da União. Mas é um sujeito que é tipo assim, mandou, fez. A procuradoria que ele inventa dentro da AGU e que é a procuradoria da censura, que persegue adversários políticos do governo e de Alexandre de Moraes, nada mais é do que isso. É simplesmente ele obedecendo ordens de um sistema ditatorial, utilizando mecanismos do poder executivo para perseguir todos aqueles que ousam discordar. Agora Lula está dando poderes, praticamente superpoderes, porque hoje é isso que são os ministros do Supremo, ministros superpoderosos, está dando superpoderes para este que sempre se submeteu às vontades de Lula e do PT. E está dando um recado para todos os outros dos seus aliados. O recado é o seguinte, se você se submeter, se você obedecer, se você não questionar e se você perseguir quem deve perseguir, o seu prêmio chegará. O prêmio de Messias está chegando. E quem vai pagar a conta somos todos nós. Por isso que, ao meu ver, de todas as indicações que foram feitas até aqui pelo governo do PT, essa é uma das mais perigosas. Alguém poderia dizer, mas e o Zanin? O Zanin foi advogado pessoal do Lula. Mas ali havia uma relação um pouco mais profissional. Não vamos nos esquecer que era o cliente e o advogado. Por mais próximo que fosse, ainda era uma questão profissional. Aqui não. Aqui nós estamos falando de alguém que assume uma vaga no Supremo que admira Lula, que admira o PT e que se submeteu a eles ao longo de toda a sua carreira. Por isso é mais grave. Porque além dessa submissão, ele ficará por lá